É muito frustrante, né? Quando a gente tenta de tudo pra acalmar nossa mente, faz todas as técnicas imagináveis que a gente vê por aí e parece que continua sempre ansiosa. Pois é, eu sou diagnosticada com transtorno generalizado de ansiedade, eu sei bem o que é essa sensação, até que finalmente eu entendi o que realmente funciona para que a gente consiga ter um certo controle da nossa ansiedade, e é isso que eu vou compartilhar aqui com você. O que é mais legal nesse processo do autoconhecimento, quando você começa a realmente entender quem você é que a gente começa a entender as nossas reais necessidades. Por exemplo, eu não estava muito legal, então eu achava que eu precisava fazer alguma coisa que eu vi alguém que eu acompanhava fazendo porque ela falava que melhorava com aquilo. Então, quando eu estava ansiosa, eu ia lá e fazia aquela prática porque eu acreditava que aquela prática ia funcionar para mim, assim como funciona para aquela pessoa que eu vi. Mas a real não funcionava, né? Eu fazia e para mim não mudava. E isso acontecia diante de diversos cenários, em vários momentos. E foi só através do processo do autoconhecimento, da autoconsciência, entendendo realmente quem eu era, como eu me sentia, por que eu me sentia como me sentia, que eu fui entendendo como também me acolher em alguns momentos. Sou diagnosticada com transtorno generalizado de ansiedade, faço acompanhamento, mas o autoconhecimento é a grande cereja do bolo. Se não fosse ele, talvez só o acompanhamento que eu faço não seria suficiente. Então, tendo consciência que eu tenho esse transtorno de ansiedade e com o autoconhecimento, eu comecei a identificar quais são os meus gatilhos, quais são as minhas reais necessidades para que eu consiga manter a minha mente num estado de tranquilidade, de leveza, porque a ansiedade, ela nada mais é do que um estado de alerta, né? Teu cérebro está em alerta esperando que algo muito ruim aconteça contigo. Essa ansiedade, ela nada mais é do que a tua mente ali num estado de alerta predominante, esperando pelo pior. E isso te deixa tensa, isso no meu caso me deixa paralisada, me faz procrastinar. Isso quando não me fazia realmente ter crises ao ponto de chorar descontroladamente e às vezes ficar até sem respirar. E com o autoconhecimento, entendendo a mim mesma, eu fui conseguindo identificar quais eram os gatilhos que me traziam ansiedade, coisas que eram muito diferentes do que eu via na internet, por exemplo, porque eu sou um ser único, assim como você é um ser único, e por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Tudo bem, tem conteúdos maravilhosos que vão ajudar muito, e fui muito ajudada por vários conteúdos também, por livros e tudo mais, mas entender a nossa individualidade e entender o que funciona ou o que não funciona pra gente é fundamental para que a gente consiga ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, sabe? Então, por exemplo, eu percebi que quando eu me sinto ansiosa, uma coisa que funciona muito para mim é a prática do EFT. É eu fazer uma sequência que para mim já tá pronta, que eu escuto a minha própria voz fazendo afirmações específicas dentro de quem eu sou, dentro da minha individualidade, da minha necessidade, reconhecendo essa minha identidade. E aí eu faço o toque, né? O EFT é aquela prática das batidinhas. Depois eu trago um vídeo, se vocês quiserem, explicando melhor sobre essa prática que mudou minha vida. Ano passado eu fiz até uma formação internacional maravilhosa nessa prática, porque eu realmente percebi que ela me ajuda muito, então eu quis me aprofundar ainda mais. Então, quando eu tô ansiosa, eu percebo que isso me ajuda muito. Uma outra coisa que eu percebo que me ajuda muito e que é necessário para que eu não fique ansiosa é estar em um ambiente que esteja organizado para eu conseguir trabalhar. Senão eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. Minha ansiedade, ela já tende a me paralisar. Se eu tô num ambiente bagunçado, se eu olho ao meu redor e tem bagunça por todo lado, isso acaba comigo e esquece, eu não vou conseguir fazer nada. Então, é muito importante que a gente entenda quem a gente é, entenda os nossos gatilhos. Quando a gente percebe, por exemplo, tô ansiosa, para e reflete. O que você estava fazendo? O que você estava pensando? Como que tá o ambiente ao teu redor? Porque essa questão da bagunça ao redor é gatilho para muita gente, tá? Porque querendo ou não,
Essa bagunça, ela reflete o nosso interior, mas ela também fortalece essa nossa bagunça interna, né? Como que tá o meu ambiente? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô pensando? Eu tenho uma mente que é uma mente que tá sempre em criação, né? Eu tô sempre pensando em algo novo para criar, para fazer. É algo que me faz bem, porque eu não gosto de rotina, então eu gosto de sempre ter algo novo para criar, para fazer, mas ao mesmo tempo eu preciso de planejamento, porque assim que vem a ideia, eu fico ansiosa e eu já entendi que eu preciso escrever, eu preciso trabalhar com a escrita terapêutica mesmo, escrever sobre aquilo para então me sentir menos ansiosa, na verdade, para colocar a cabeça no lugar e conseguir tirar o melhor daquela ideia e até ter consciência se aquela ideia realmente funciona para mim naquele momento, porque não é tudo que a gente tem de ideia que vai ser funcional para você no momento atual da sua vida. Às vezes é algo que vai estar muito mais atrelado a um projeto futuro, né? É importante que a gente tenha essa consciência, sabe? Então, quando você se perceber muito ansiosa, quando você se perceber até paralisada, procrastinando muito, para e perceba quais são os seus gatilhos, o que está acontecendo ao teu redor, primeiramente do lado de fora, que pode estar realmente te mantendo nesse lugar de procrastinação, e por mais que eu tenha deixado claro que eu acredito na importância da individualidade e entender essa individualidade, eu volto a repetir que organizar o espaço em que você está inserida vai te ajudar sim e muito a sair deste lugar de procrastinação e até diminuir essa ansiedade. Mas aí também reflete, né? Quais são os pensamentos, o que estava acontecendo. Hoje foi um dia que eu estava muito ansiosa e eu percebi que eu tive uma ideia, eu acordei com uma super ideia. Assim que eu acordei, fiz os meus rituais matinais, comecei a escrever sobre ela, mas no iPad, a colocar e aí jogar ela no chat GPT para ver se vinha mais alguma coisa e tal. Só que aquilo foi me colocando num processo de ainda mais ansiedade, então eu tive que parar. Organizei meu espaço, porque o meu espaço estava bagunçado. Comecei a escrever, porque é muito diferente, né? Quando a gente escreve de quando a gente digita, por exemplo. E aí foi diminuindo. E resumindo, essas são as minhas dicas para você. Quais são seus gatilhos? Entenda, muitas vezes a tua procrastinação também está vindo de um lugar de muita ansiedade. Organize o espaço em que você está inserida. Escreva sobre o que você está sentindo. Tudo que vier à sua mente, na verdade, é legal que você escreva. Isso também já traz um alívio, tira essa sobrecarga do campo mental e esteja em um ambiente que você se sinta segura. Como a nossa mente, quando está ansiosa, ela está muito em alerta, estar em um ambiente de segurança é fundamental. E por isso que o ambiente organizado é muito importante, mas às vezes até implementar coisas que fazem você se sentir bem. Se for possível, colocar um aroma que você goste, ou acender uma velinha, né, se você gosta, deixar uma luz mais baixinha, se for possível. Criar ali um ambiente onde a tua mente entenda que está segura também. Se esse vídeo te ajudou, te convido a se inscrever aqui no canal. Veio mais como uma partilha do coração mesmo, de alguém que também é ansiosa, mas que já está aí no caminho do autoconhecimento e do autodesenvolvimento há muito tempo e já consegue hoje lidar muito melhor com essa situação chata que é a ansiedade. Um beijo!